Ministério Público de Santa Catarina, ele reverteu, garantiu a reversão de um imóvel público que estava, dá para se dizer, em situação de abandono no município de Xanxerê. Bom, neste local funcionava o Centro de Referência em Desastres Urbanos do Corpo de Bombeiros. O que eu digo para vocês, porque eu acompanhei a construção desse local e fiz muitas reportagens lá, que por muito tempo, inclusive, foi destaque na formação de profissionais no setor de socorro de todo o Brasil e inclusive de países da Europa. E estava numa situação de abandono. Vinícius Ranzan, eu sei que você esteve por lá, eu sei que você conhece muito bem a realidade de Xanxerê. Fale um pouco para a gente sobre como é que foi essa tratativa, como é que vai ficar agora. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eduardo Prado. Este imóvel estava ali estava desocupado, em situação de abandono já há mais ou menos 5 anos. Mas ele foi muito importante por um longo período, como você destacava, porque formou muitos soldados, muitos profissionais do Corpo de Bombeiros responsáveis pela atuação em grandes tragédias na busca e resgate. E aquele imóvel ele havia sido, anos atrás, doado pelo município para a Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Xanxerê, para que ele fosse usado para este centro. E agora, depois de anos ali desocupado, o Ministério Público ele acabou intermediando uma negociação para que ele fosse devolvido para o município de Xanxerê. É um imóvel grande, de 15 mil metros quadrados, avaliado em R$ 2 milhões, que fica ali entre Xanxerê e Bom Jesus, perto do CTG Espelho das Águas. E agora será devolvido para o município de Xanxerê. Mas para a gente contextualizar um pouco desse trabalho que foi realizado ali durante anos, Eduardo Prado, o Centro de Referência em Desastres Urbanos, o CRDU, ele foi criado lá em 2004, após a queda de um prédio dos Correios em Içara, no sul do estado, e aí verificou-se a necessidade de formar profissionais capacitados, especializados na condução de cães de busca e resgate durante essas tragédias. Posteriormente teve também aquela infeliz tragédia no Vale do Itajaí, principalmente em Blumenau, em 2008, com uma grande enchente. E aí, ao longo dos anos, essa estrutura e as atribuições, as especialidades foram sendo ampliadas para formar cada vez mais profissionais nesse local, até que depois esse local foi abandonado, O Corpo de Bombeiros parou de utilizar essa estrutura para essa finalidade. Quem esteve à frente desses trabalhos, desse centro, durante anos, foi o coronel Walter Parisotto, hoje na reserva do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina, e ele inclusive lamentou muito o fechamento desse centro. Vamos acompanhar o que ele disse. Durante o período em que esteve ativo, foi formado bombeiros de todos os estados brasileiros, sem exceção, e de vários países da América Latina e alguns europeus também. A desativação aconteceu no ano de 2021, particularmente, creio que tenha sido um equívoco, porque hoje o país ainda carece de um espaço com essas características e esse é o momento em que a nação mais tem necessidades de formação de cães de busca e resgate, haja vista aí os últimos desastres de grande magnitude que aconteceram no país nos últimos 5 anos. Eduardo, e aí o Ministério Público ele abriu uma ação civil pública para investigar, para apurar a situação de desvio de finalidade desse imóvel. Mas aí ao longo dessa ação, o Ministério Público chamou a Prefeitura, chamou o município de Xanxerê, chamou também a Associação de Bombeiros Comunitários de Xanxerê e firmou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que o imóvel fosse devolvido para o município de Xanxerê. Inclusive, pelo que a Prefeitura informou, vai ser transformado esse imóvel em área industrial, vai ser destinado para um distrito industrial e o município vai ceder uma outra área para a associação, mas vai ser em formato de cessão, em vez de doar o imóvel, que depois essa devolução ela fica um pouco mais complicada, mais burocrática. No caso da cessão, fica mais fácil reverter posteriormente. Inclusive, esse termo, esse acordo, essa devolução,
acaba, então, encerrando a ação civil pública, não vai mais ter esse processo e também impede possíveis ações de uso capião, porque você sabe, né, Eduardo Prado, terrenos desocupados, abandonados, né, e se estão com um dono ou um proprietário privado, tem essa situação aí também, acabava preocupando o Ministério Público, mas agora, né, esse terreno vai voltar para a propriedade da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Eduardo. Valeu, obrigado. Isso aí, desenrolando uma situação na justiça. Particularmente, fiquei muito triste quando vi este local abandonado ali por 2020, 2021 em diante. Porque, como eu digo que sou testemunha de muitas coisas da segurança pública, graças a Deus, a profissão me permitiu isso, estando na segurança pública e depois estando na imprensa. Então, eu sou testemunha de muitas coisas nesses últimos 30 anos dentro da segurança pública do estado de Santa Catarina. E eu vi, naquele tempo, o Tenente Parisotto, naquele tempo, Tenente Walter Parisotto estava quase indo a capitão, quando ele migrou, ainda um pouco antes, de tenente da Polícia Militar para tenente do Bombeiro. E depois, quantas vezes nós conversávamos, e ele me dizia assim, Prado, eu tenho um sonho de instalar um canil de busca diferenciado, que será o início de um trabalho maravilhoso para Xanxerê, para o Bombeiro de Santa Catarina, para o sul do Brasil, para o Brasil e vai ser referência no mundo. Um trabalho pioneiro. E com visitas, com busca de parceiros, com grandes bombeiros comunitários de Xanxerê, uniram forças e tornaram o local realidade, que formou muito profissional, que formou muito cão, que foi espalhado pelo Brasil, esse tipo de trabalho. E daqui a pouco você vê um local, como eu vi há anos atrás, numa ruína. Tomara que agora, com essa decisão, seja bem aproveitado como área industrial. E o outro local que a prefeitura cederá, com questão de cedido, não doado, cedido, seja utilizado pela associação para reativar, porque isso aqui faz falta.